Você sabia que é possível aprender sem precisar estudar? Ou estudar sem precisar aprender? Bom, eu não sabia disso, até que eu li esse livrinho aqui do Como Estudar e Aprender, do Emílio Mire Lopes. É um livrinho bem curto, mas ele diz muita coisa interessante. Eu queria compartilhar isso com você aqui, porque eu acho que isso pode ajudar muito a maneira como você estuda, para que você consiga, através desse conhecimento, absorver e aproveitar melhor as horas que você passa estudando. Seja para passar em algum concurso, seja para aprender alguma coisa que você tem interesse, seja para conseguir aplicar isso no seu negócio, enfim. A gente está aqui fazendo isso para que o estudo seja feito de uma maneira controlada e otimizada, ou seja, que a gente tenha um objetivo e que a gente consiga extrair o melhor possível na menor quantidade de tempo possível. Tanto que esse é um dos ensinamentos do livro, que uma sessão de estudo ele não pode passar de 2 horas. E por que ele diz isso? Porque vamos imaginar o seguinte: uma pessoa que vai para academia, ela está treinando um músculo e necessariamente ela não conseguiria ficar horas e horas e horas e horas na academia treinando esse músculo, porque ela não aguentaria. Ele diz que da mesma maneira você não consegue ficar num período de tempo muito grande sempre dando estímulo para o músculo, que no caso é o cérebro. Então ele dá um período ali de 2 horas, sendo que nessas 2 horas você tem que fazer um intervalo de mais ou menos uns 5 minutos a cada 30 minutos, ou o que eu estipulo que seria interessante também, uns 10 a 15 minutos a cada 1 hora, mas aí você faria só um. E por que isso? Porque é muito importante que o estudo ele seja dinâmico. Então esse é mais um dos ensinamentos que ele dá ali, que tem vários porquês do estudo. Mas antes de falar sobre todas essas coisas que a gente tem que falar, vou dar o que ele coloca como estudo. O que é estudar, como estudar e o que se deve estudar. Tem vários porquês, tem uma lista de porquês que a gente vai elencar aqui, e a gente vai respondê-los ao longo do vídeo, de maneira que ao final do vídeo você saiba exatamente o que é estudar, como estudar, qual o objetivo e qual o fim você deve ter para aquele estudo, para que o seu tempo não seja desperdiçado à toa. Então, nas palavras do autor, o que ele diz que é estudar? Estudar é concentrar todos os recursos pessoais na captação e assimilação de dados, relações e técnicas que conduzem ao domínio de um problema. E aí ele diz logo em seguida, aprender. Aprender o objetivo é obter o resultado desejado na atitude do estudo. Pode-se estudar e não aprender, que é um esforço ineficiente, e pode-se aprender sem estudar, que é um esforço desnecessário. Então aqui a gente já consegue ter uma noção de que é estudar. Estudar é ter o conhecimento necessário para se resolver um problema. No decorrer do livro ele vai dizer, né, que tem os problemas, tem um tipo de estudo que é o estudo cultural e o estudo vital. O que é o estudo cultural? Seria a obtenção de um conhecimento voltado para algo mais abstrato. Como assim? A gente pode pegar, por exemplo, filosofia, sociologia, literatura, o entendimento do funcionamento da sociedade em si. Já o estudo vital, ele está ligado mais a uma coisa concreta, uma coisa palpável, uma coisa física, como por exemplo a matemática, onde é usada para criar prédios, para criar edifícios, casas. Um exemplo claro que a gente pode ver isso é, por exemplo, nas próprias escolas, a divisão do estudo vital e o estudo cultural. O estudo vital, por exemplo, a gente pode definir ali até mais ou menos o ensino fundamental, onde a gente aprende a ler, escrever e calcular, que são coisas essenciais na vida que a gente vai usar no nosso cotidiano quase sempre. Agora, Bhaskara, teoria da divisão celular, mitose e meiose, enfim, essas coisas que a gente não vai usar na nossa vida, elas não têm valia. Portanto, é um estudo desnecessário. Porque, para pensar um pouquinho, se a gente não vai trabalhar com aquilo, qual é o sentido da gente ter esse conhecimento? Porque na minha época da escola, eu aprendi sobre mitose e meiose, teoria de Bhaskara, quadrado, cateto, hipotenusa, enfim, seno, cosseno, tangente, essas outras todas as coisas. Eu sei que isso é de fato importante,
mas eu não uso isso na minha realidade, na minha circunstância. Portanto, foi basicamente um tempo perdido, um conhecimento que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Esse é um daqueles esforços que ele diz no livro desnecessário, porque no futuro ele vai dizer que o que é bom que você estude? É bom que você estude coisas que você possui uma inclinação natural. Quando eu digo nos outros vídeos que o Brasil ele é um país voltado para aplaudir o pessoal que faz concurso. E eu não estou denegrindo aqui os concursos. É muito bom que existam os concursos, mas a gente tem o conhecimento de que existem pessoas que têm a aptidão para ter esse tipo de estudo onde existe uma facilidade para decorar as coisas, existe uma pessoa com um outro tipo de habilidade, seja para colocar as coisas em prática, seja para identificar coisas na sociedade, seja para criticar, enfim. O sistema é falho e a maioria dos sistemas tem um grande defeito. E esse é o que eu consigo observar aqui do Brasil, é que existe sim um estímulo para um tipo de conhecimento, que é o conhecimento de aprender, de decorar e de responder nas questões na prova. Ponto. Qualquer outro tipo de conhecimento, qualquer outro tipo de habilidade, seja ela social, seja ela crítica, teórica, literária, enfim, ela não é muito bem vista, não é muito bem, não é bem vista, não é muito bem cotada quanto a de passar em uma prova. Porque aqui a gente passa na prova, adquire o diploma, concurso, enfim. E essas outras coisas, elas ficam meio que de escanteio, entende? Então, de certa forma, o estudo literário, o estudo de coisas mais elevadas, sem ser a própria decoreba, ela foi pouco estimulada, de maneira que a gente busca mais o estudo pela subsistência. E o que é o estudo pela subsistência? Digamos que eu estou aqui estudando, e eu gosto muito de estudar marketing digital, eu gosto de estudar sobre YouTube, gosto de estudar sobre como ganhar dinheiro na internet. Isso é muito bom, isso é ótimo, não tem problema nenhum. Agora, o único problema é viver uma vida inteira pautada nisso, porque segundo o autor, se você tem como objetivo o estudo, o fim de adquirir dinheiro, você vai ficar escravo do dinheiro. Então, seu estudo vai ter sempre o fim de adquirir mais dinheiro para você. E o problema é que você não busca as coisas mais elevadas. Não busca o estudo da verdade pela verdade. E aqui ele traz o conceito do ócio. O que é o ócio? O ócio é o oposto do negócio. Como assim? O negócio são habilidades que você usa com o fim de melhorar a sua vida financeira, abrir uma empresa, adquirir habilidades como networking, oratória, fala, comunicação, enfim. O ócio, se você pegar do latim, significa otium, que faz uma contrapartida com o grego, significa escolhe, que é atividade não utilitária, como meditação ou contemplação. Então é como um ato de não fazer nada, não é basicamente ficar vagabundando, mas é o que praticamente os filósofos faziam antigamente: parar, observar e refletir. Isso faz com que estimule um pensamento crítico, porque hoje o negócio ele está acima do ócio. Então pouquíssimas são as pessoas que param para analisar a sociedade, para pensar em como ela funciona. E por que eu digo que isso é importante? Porque eu vejo, a minha opinião, esse vídeo é inteiramente uma observação que eu tô fazendo da realidade a partir do livro Como Estudar e Como Aprender. Por que é importante que a gente tenha esse período de ócio? Por que é importante que a gente analisa, reflita e até mesmo estude essas coisas como filosofia, literatura, enfim? Porque uma vez que a gente consegue entender a realidade, uma vez que a gente consegue entender os mecanismos por trás e como funciona na nossa realidade atual, a gente consegue
não só ter uma leitura melhor do que acontece ao nosso redor, como usar isso ao nosso favor. Mas o que eu observo olhando ao redor? Se você quer fazer muito dinheiro de maneira escalável, por exemplo, com o menor trabalho possível e que isso seja útil para mim, eu vejo que é muito mais fácil estar na internet. E aqui eu não estou falando para você produzir conteúdo, é a minha realidade, é a minha visão da realidade. Por que eu estou fazendo isso aqui, por exemplo? Eu sempre li livros, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de aprender. Existe uma diferença entre eu trabalhar, e essa é a minha visão, para uma pessoa e eu produzir um conteúdo que isso vá ser útil para dezenas de milhares de outras pessoas. O ganho, a escalabilidade, na minha visão, é muito maior. Por mais que eu tenha uma comunicação ruim, por mais que eu não seja tão inteligente quanto eu vejo as outras pessoas na internet, eu sei que isso é treinável, eu sei que ao longo do tempo eu posso melhorar e em algum lugar eu vou chegar. Mesmo que eu não ganhe dinheiro, eu vou melhorar a minha oratória, comunicação, vou aprender a usar a internet, usar isso ao meu favor e, com o meu objetivo, trabalhar em home office ao mesmo tempo que eu consigo fazer o que eu gosto, que é estudar, que é ler as coisas do meu interesse, não necessariamente as coisas que dão dinheiro. Agora, com essa leitura da realidade, chegou um dia que eu olhei ao meu redor e eu vi que todas as pessoas estavam no celular. Eu pensei, como eu consigo fazer dinheiro nos dias de hoje com o que eu tenho e com o que eu sei? Eu abri o meu celular e da maneira mais democrática possível comecei a falar para as pessoas. Comecei a falar o que eu gosto, o que eu estudo, o que eu penso. E eu sei que isso pode me abrir muitas portas, ou pode não abrir, mas é muito mais fácil eu tentar do que não tentar. Isso veio a partir de um pensamento crítico. Porque eu não simplesmente aceitei o fato de que ou eu vou para uma faculdade ou eu faço um concurso. Senão eu vou virar para ficar eternamente no CLT ganhando um salário mínimo. Não, eu cheguei um dia e pensei, cara, tem que ter um outro caminho. Existe um outro caminho. A vida não pode se resumir somente a concurso e a faculdade. Tem que ter um outro jeito de você ganhar dinheiro sem estar moldado dessa maneira. E é isso que eu estou fazendo aqui neste momento agora, a partir de um pensamento crítico que eu tive. Não, eu vou fazer isso, porque não é possível que só seja dessa maneira que funcione a sociedade. Então, se eu não tivesse todo as experiências, o repertório que eu tive, com todos esses livros aqui, mais outros dezenas de centenas de outros livros que eu já li, eu não teria, talvez, a capacidade de chegar nessa conclusão e estar aqui hoje falando o que eu estou falando para você. Então entende como é necessário que se estude e que se crie um pensamento crítico, porque se eu não tivesse nesse ócio, nessa meditação, nessa contemplação, eu nunca teria chegado a essa conclusão. Portanto, eu nunca estaria aqui e talvez com o tempo, né? Constante eu sempre vou ser, mas com o tempo, daqui a 1, 2, 3 anos, isso pode me gerar frutos como o dinheiro em consequência. Mas eu sei que o dinheiro não é o fim último, não é apenas o meu único objetivo aqui neste canal. Então, eu estou fazendo o que eu sempre gostei, ao mesmo tempo que eu tento monetizar isso de alguma forma. Então veja como é muito importante que você tenha esse momento de ócio e não apenas estudar para ganhar dinheiro, porque senão a sua vida fica pautada 100% no ganho do dinheiro. Então é muito mais simples e útil para você pensar o que eu posso fazer para monetizar o que eu gosto, as minhas habilidades, os meus interesses. Mas enfim, eu vou voltar aqui para a questão do estudo. Vamos deixar isso para um outro vídeo. Tem algumas perguntas que o livro elenca e eu vou falar aqui quais são as perguntas. Peguei uma colinha aqui, ó, e aí eu tô dando uma revisada. Perguntas para serem feitas antes de iniciar os estudos sobre algum tema. O que, o porquê, o para quê, o como, o quanto e o onde do estudo. Você vai ver que ele vai elencar um local, ou seja, o quanto
o quando e o onde, ele vai aconselhar que seja feito sempre no mesmo lugar, com ar fresco, ao ar livre, e luz natural. Então aqui já vai na contrapartida do estudo noturno, ou seja, deixar de estudar somente no fim do dia, depois que você chega do trabalho, está cansado, já fez comida, tomou banho, arrumou casa, enfim. Porque você não vai ter a capacidade de se concentrar o suficiente para absorver o necessário. Então, entre estudar tarde da noite e estudar durante o dia, é preferível se você quer aprender melhor durante o dia. Então ele diz, acorde mais cedo, tome um banho e na noite anterior já deixa tudo preparado de maneira que você só tenha que acordar e ir direto estudar. Porque você já vai ter a energia necessária, pelo menos na hora de você acordar. Ao resto do dia você vai ficar assim, pode ficar cansado, pode ficar fadigado, mas pelo menos o estudo você vai ter garantido no seu dia. De resto, ele diz, questão da postura, mantenha uma postura ereta, cuide muito da sua postura, né, do jeito do seu corpo. Use roupas confortáveis, então é bom que você se sinta bem na hora do estudo, né, o máximo possível. Eu sei que tem momentos que é difícil, então essa questão do horário, lembrando que são momentos que você tem a possibilidade de fazer com que seja feito. Então, se não é possível, tudo bem, apenas foque em estudar todos os dias, 2 horas. Lembrando que não passe de 2 horas para que você não fadigue muito e não perca horas de estudo. Depois ele diz o que deve ser estudado. Essa parte do que o que você deve estudar. Ele diz que é necessário e é bom que se estude aquilo que você possua aptidões e inclinações de interesse. Por que isso? Porque se a gente é um profissional capacitado na nossa área, digamos que eu sou um escritor. Então, se eu quero ser um bom escritor, naturalmente eu já vou estudar, ler e absorver conteúdos sobre ser um bom escritor, porque isso está relacionado à minha carreira. Então, se eu quero estudar de maneira proveitosa, é necessário que eu estude aquilo que eu goste e que eu tenha aptidões naturais, mas que não necessariamente estejam ligados à minha carreira. Como, por exemplo, eu sou um escritor, mas eu gosto muito de agricultura. Então eu vou estudar sobre isso, porque é isso que eu já tenho uma inclinação natural, eu vou conseguir estudar de uma maneira mais proveitosa e eu vou absorver porque eu já tenho um interesse naquilo, um interesse real, então eu não preciso criar um interesse. Por isso que às vezes é muito difícil quando a gente está, por exemplo, na escola, na faculdade, tentar pegar aquele momento e fixar aquele conteúdo, porque a gente está ali apenas pro objetivo de passar na prova. A gente não gosta daquilo que a gente está vendo. Ninguém quer ficar estudando soma do quadrado do cateto da hipotenusa, Bhaskara, b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2, enfim. É difícil. Agora, se a gente está aqui estudando alguma coisa que a gente gosta, é muito mais fácil que seja absorvido o conteúdo. E é bom também que você tenha esses momentos de ócio, porque isso dá um tempo de respiro para o seu cérebro. Então, se ao mesmo tempo que eu estou estudando sobre escrita, e eu tenho um período de descanso no meu dia para estudar sobre agricultura, que é algo que eu gosto, aquela área do cérebro que eu uso quase todo dia para estudar sobre escrita, ela vai ter um período de descanso, ela vai ter um momento que, poxa, ele não está pensando só em escrita, vai dar para dar uma descansada. Porque isso se reflete naquele momento, quando a gente quer muito ter uma ideia. Isso deve acontecer muito com o pessoal que cria coisas, cria conteúdo, enfim, gosta de escrever e ler. Quando a gente tem ideias, nos momentos mais inesperados possíveis. Por mim acontece geralmente quando eu tô caminhando, correndo ou fazendo algum tipo de exercícios. Às vezes no banho pode acontecer com as outras pessoas, então são momentos totalmente inesperados e que a gente não tá pensando naquilo. Por quê? Porque a gente deu um período de respiro pro nosso cérebro para que ele possa trabalhar de maneira tranquila. É como se a gente estivesse fazendo uma prova e a gente não consegue lembrar a resposta na hora e aí a gente responde errado. E na hora que a gente sai da sala e a gente para de pensar naquilo, a gente lembra da resposta, porque a gente tá mais tranquilo, a gente já deixou de ficar pensando e encucando na nossa cabeça, e a resposta naturalmente veio. Então, estude que você tem inclinações naturais e o que você gosta, porque mesmo que você não estude para sua carreira, você vai criar o hábito de estudar, porque vai ser muito mais fácil implementar isso uma vez que você comece com algo que você gosta.
funciona até mesmo na própria leitura. Então eu quero começar a ler. Eu não vou pegar um livro de Shakespeare, eu não vou pegar uma poesia, uma literatura muito complexa. Eu vou pegar um livro simples, que vai me prender ali e eu vou criar o hábito da leitura. Por exemplo, para mim, quando eu tava na escola, eu comecei lendo Turma da Mônica, quando eu era muito pequenininho. Depois eu fui para o quê? O Diário de um Banana. Depois eu fui ficando mais complexo, eu já li a saga do Percy Jackson. Depois eu fui pra Guerra dos Tronos, e aí já ficou bem mais robusto, era um calhamaço, assim, o livro. E aí eu fui tomando gosto por outras coisas, filosofia, literatura. Tô tentando ler poesia agora, é bem difícil porque eu nunca li, não tô acostumado, mas tô tentando expandir. Enfim, foi muito mais fácil começar quando eu iniciei essa atividade com uma coisa que eu já tinha interesse, entendeu? Então, comece com o que você já tem aptidão natural. Como? O como é a metodologia. Como que você vai estudar? No livro, ele indica que o estudo, primeiro, ele não é só voltado para os livros. No início do ano, aqui atrás, ó, você vai ver que a minha mesinha aqui atrás estava lotada de livros. Eu tive que tirar vários, porque eu resumi o estudo somente aos livros. E ele diz que o estudo não é só livresco. A vida, basicamente, é uma grande escola. Então você pode aprender, sim, no ócio, que é a meditação, a reflexão, olhar ao mundo ao seu redor, pensar em como ele funciona, pensar em alguma coisa. Você pode aprender conversando com alguém. E isso volta naquela ideia lá do início do vídeo, como quando eu disse que você pode aprender sem estudar. Quando acontece uma coisa com você, digamos que o meu carro quebrou. Eu vi um vídeo sobre consertar o pneu. Digamos que ele furou o pneu. Então eu furou o pneu na estrada, eu vi um vídeo sobre consertar, fui lá e consertei. Em algum momento eu parei para estudar sobre como arrumar o pneu, como trocar? Não. Eu vi um vídeo, fui lá e fiz. Então, o período de aplicação foi muito maior do que esse estudo, que foi parar para ver um vídeo. Tem coisas que a gente aprende sem necessariamente estudar, e tem coisas que a gente estuda e necessariamente não aprende. E aqui é uma clara aplicação disso, porque a metodologia, ela importa sim, porque uma vez que você entende que não é só através dos livros que você vai aprender, um leque de possibilidades cresce diante de você. Pelo menos é o que aconteceu comigo. Porque eu posso ter um dia super atarefado e mesmo assim eu posso aprender alguma coisa. Acontece muito no trabalho. Eu li um livro chamado Como Viver 24 Horas por Dia. Vou trazer até um vídeo sobre ele no futuro. Ele diz o seguinte: quando você está indo para o trabalho, você leva, digamos que na minha cidade, onde eu morava lá em Brasília, para ir para a escola eu levava umas 1h30, 2 horas de ônibus. Acordava 4, chegava 6 e pouco, 6h30. Ela começava 7, 7h30. Era 1h30, 2 horas de ônibus. Ele diz o seguinte: você vai acordar, você vai pegar um livro curto, sei lá, Meditações do Marco Aurélio. Eu tenho ali o Suco, a Forja, do São José Maria Escrivá. E nele vai ter uma pequena frase com uma meditação. Você vai pegar essa frase e você vai meditá-la durante a sua viagem. Você vai pegar ela e você vai pensar sobre isso. E quando o seu cérebro pensar em outra coisa, você vai puxá-lo de volta. Porque aí você vai estar exercendo o ócio, a concentração e a meditação. Porque o nosso cérebro hoje em dia tem um grande problema com isso. Através desses vídeos curtos, a gente tá com uma liquidez de atenção muito grande. Então, eu vejo que comigo, por exemplo, eu tenho que me maneirar muito quando eu tô no Instagram, porque os vídeos, você vai rolando ali e você vai virando um zumbi, cara. Então, é importante que você pare, pegue um tema e em um momento do dia que você sabe que não tem pra onde correr, você tá voltando do trabalho, tá aquele trânsito, você tá dentro do ônibus, cara, eu vou pensar sobre tal coisa, eu vou meditar sobre isso. Acontece, por exemplo, com quem é católico e tá rezando o rosário, o terço, você medita nas intenções, então durante 10 Ave-Marias você está ali pensando simplesmente em um período da vida de Jesus. É basicamente isso que você vai fazer, só que com um tema específico. E isso faz com que o seu estudo seja muito mais robusto, porque
ele diz no livro também, quanto mais vias sensoriais você tiver, melhor é a qualidade do seu estudo. Então, eu posso aprender sim, tocando nas coisas, como foi o caso do pneu. Eu posso aprender refletindo através do ócio, pensando. Eu posso aprender através da visão, lendo. Então, quanto mais meios você tem de aprendizado, mais você vai aprender. Eu uso isso até mesmo no meu conteúdo. Eu tô agora postando no Instagram, no Threads, abrindo no TikTok, tem o YouTube. Então, quanto mais lugares eu estou, mais eu sou ouvido, mais pessoas eu alcanço. Da mesma maneira, eu estudo. Então, quanto mais meios eu tenho de absorver, maior vai ser a minha inteligência, mais coisas eu vou aprender. Isso é uma coisa muito interessante, porque você não precisa ficar limitado só aos livros. Por mais baratos e bons que eles sejam, o livro é o meio mais custo-benefício para você conseguir aprender alguma coisa. Mesmo que você não tenha dinheiro para isso, você pode sim, e tempo, aprender através da meditação, através da reflexão. Porque, para pensar em Platão, Aristóteles, esses grandes pensadores, filósofos, eles não tinham livros como a gente tem, que a gente vê os livros deles hoje em dia. Foram eles que, através da observação e da meditação, criaram todo esse alicerce, esses alicerces que a gente tem hoje na filosofia, na política. Então, quantos pensamentos são deixados de lado, pensamentos, ideias interessantes, porque a gente está só voltado para o negócio e não para o ócio, que é essa expansão de meios para você conseguir adquirir um conhecimento novo. Bom, esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui, espero que isso tenha te ajudado, incorpore isso nos seus estudos, depois volta aqui nesse vídeo, fala se funcionou, ou fala se você vai mesmo tentar fazer isso, conta aqui o que você achou, compartilhe com seus amigos e vou ficando por aqui, curta, comenta, me siga nas outras redes também, sempre quando eu tô tentando criar coisas novas ou vendo que tipo de vídeo eu vou postar de novo, eu posto quase todos os dias lá no Instagram, então me siga lá no Instagram, também posto uns textos lá no Threads. É isso, tô ficando por aqui, fiquem bem, fiquem com Deus, até mais, forte abraço.